Está lá em Tamonte, já está o 29º, né? Isso, próximo já é 30. Já é 30 anos lá na igreja de Tamonte, é um grande servo de Deus. Então, para nós é sempre um privilégio, uma alegria poder receber o pastor Manuel no nosso meio, né? E vai trazer a mensagem hoje à noite, amanhã de manhã, amanhã à noite. Então, abra o seu coração, seja abençoado aí em nome de Jesus. Pastor, fica à vontade, viu? Deus te abençoe aí para a glória do Rei Jesus. É lindo esse. O velhinho aguentou subir no púlpito aqui, então tá certo, tá tudo certo. Graça e paz, irmãos. É uma grande bênção poder estar aqui nessa manhã, poder servir ao Senhor junto com os irmãos. É um privilégio. Como o Vinícius disse, nós estamos um pouco cansados, que eu saí de casa cedo, mas cheguei em São Paulo, foi aquela loucura, né? E o ônibus que a gente ia tomar para vir para cá às 10 da noite, saiu às 11 horas, e depois, por causa do congestionamento, nós chegamos aqui em Limeira umas 3 horas da manhã. Mas, graças a Deus, está tudo certo. Estamos vivos, estamos bem. Amém, queridos? Rebeca manda um abraço para vocês. Rebeca nunca vem comigo, né? Ela está sempre ocupada com alguma coisa lá na igreja. Um dia eu fui visitar uma igreja, acho que pela 100ª vez, e a Rebeca não foi. Aí um rapaz me disse assim: pastor, a sua esposa é igual cabeça de bacalhau. A gente sabe que existe, mas a gente nunca viu, né? Mas a Rebeca manda um abraço, um beijo para todos vocês. E ela está lá, cuidando das coisas de Deus também. Amém, irmãos? Vamos orar mais uma vez? Me sinto muito honrado em poder estar aqui, servindo o Senhor junto com os irmãos. Vamos orar. Pai, nós somos tão frágeis, tão pequenos, tão sem expressão nenhuma. Mas o Senhor é Deus e o Senhor é o único que pode fazer algo grande que vai impactar a nossa vida e nos transformar nessa manhã. Nós dependemos inteiramente da Tua graça e da Tua misericórdia, Senhor. Dependemos da Tua presença, da visitação do Teu amor, da visitação do Teu Espírito na nossa vida. Sem o Senhor nós nada somos nem nada podemos fazer. Então nos socorre aqui nessa manhã, fala conosco. Tenha misericórdia de nós, nos abraça, Senhor, com os Teus braços de misericórdia, nos ensina a depender de Ti, Senhor, cura a nossa alma, renova nossas forças, Senhor, tira de nós todo mal, todo perigo, todo pecado, tudo aquilo que afronta o Teu coração, nós rejeitamos em nome de Jesus. Obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, obrigado por essa manhã, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor é um Deus vivo e santo. Nós já cantamos para Ti os Teus louvores e nós queremos que o Senhor fale conosco. Fala ao meu coração, ao coração dos meus irmãos. Visita cada um aqui, Senhor, desde o mais jovem até o mais idoso. Cuida de cada um, Senhor. Faz transbordar a Tua graça aqui nesse lugar. Que nesse acampamento a Tua bênção possa ficar perpetuada nos corações. E que a gente saia daqui enriquecido por Ti, Senhor, enriquecido pela Tua presença, pelo poder da Tua palavra e pelo poder do Teu nome. Aceita a nossa gratidão, abençoe-nos, Deus, e os confins da terra temerão Teu nome. Aleluia. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém, amém. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 11, num texto muito conhecido. Mateus capítulo 11, do versículo 28 até o versículo 30. Mateus 11, do versículo 28 até o versículo 30. Amém? É um texto que talvez você saiba de cor, como eu. Mateus 11, de 28 a 30, diz assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você pode ler o versículo 30 comigo? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Isso, deixa a sua Bíblia aberta aí nesse texto. Eu gostei do tema, o tema é legado, que nós vamos deixar para a próxima geração. Então legado é algo que a gente deixa para outro, que a gente constrói para outro, que a gente dá de presente para o outro.
não é algo para a gente se orgulhar nos outros lá na frente, mas é algo que vai contribuir com a próxima geração, contribuir com as pessoas que virão depois de nós. Um homem estava plantando uma tamareira, um pé de tâmaras, e uma tamareira demora 80 anos ou mais para dar frutos. Ele já estava assim na meia idade como eu, então quem estava assistindo ele plantar a tamareira disse: você está plantando essa árvore aí, mas você não vai comer desses frutos. Aí ele disse: mas os meus netos vão comer, e os meus bisnetos vão comer, os meus tataranetos vão comer, as outras gerações vão comer da tamareira que eu estou plantando hoje. Às vezes essa disposição não está no nosso coração, fazer algo que a gente não vai provar o bem dela lá na frente, mas outros vão provar. Isso não é ter o coração em Deus, não é ter o coração dentro da vontade do Senhor, não é ter o interesse nos interesses de Deus e no reino de Deus. Então, queridos, nós vamos entender que legado é algo que a gente não faz para a gente faz para o reino de Deus, faz para a glória de Deus e faz para outro. Não existe essência mais profunda no cristianismo do que essa, porque viver o cristianismo é viver para o outro, é se abençoar, é abençoar o outro, é viver em função do outro, é levar o outro à presença de Deus e a coroar o outro com a graça de algo que você pode fazer aqui. Então nós precisamos ter esse sentimento no coração para investir a nossa vida em algo que vai abençoar muitos lá na frente, vai abençoar muitos, a muitos, a muitos. Lá em Tamonte nós já mandamos para o seminário o 30º filho da igreja, ele está no segundo ano do seminário. Então o 30º filho da igreja vai ser pastor. O 30º que nós estamos mandando para lá. Graças a Deus por isso. Nesses 29 anos que eu estou lá, nós já mandamos 30 filhos da igreja para o ministério. E eu fico feliz porque cada um deles que se levanta e vai e se prepara, fica muito melhor do que eu. Mas eu fico feliz também porque Deus me usou para plantar uma semente no coração deles. Deus me usou para formar um legado na vida deles. Não porque eu seja bom demais, não porque eu seja muito capaz, mas é porque esse é o meu chamado, é o meu ministério. Então muita gente vai ser abençoada depois de mim por aqueles que eu preparei hoje, por aqueles em quem eu investi hoje, naquilo que eu estou fazendo isso hoje, naquilo que eu estou fazendo hoje. Você tem isso como mola propulsora da sua vida? É isso que dá sentido para a sua vida? Porque às vezes, querido, nós vivemos em função de nós mesmos, o tempo todo em função de nós mesmos, em função da nossa própria vida, em função da nossa família. Não que isso seja ruim, não que isso seja pecado, não que isso seja errado, mas, querido, nós podemos viver algo muito mais profundo e nós podemos atingir muito mais gente se o propósito da nossa vida for deixar um legado, deixar algo para outras gerações comerem, deixar algo para outras gerações experimentarem, deixar algo para outras pessoas provarem e serem abençoadas. Deus está te chamando para isso. Agora, para isso, não pode se importar muito com você mesmo. E se você não precisa se importar muito com você mesmo, com o seu próprio sucesso, com a sua própria, seu próprio progresso, com o seu próprio crescimento financeiro, então é porque você está querendo ser muito parecido com Jesus. Ser parecido com Jesus é isso. Então esse texto vai nos ensinar que para deixar um legado, a gente tem que viver a vida ao estilo de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Você está compreendendo? Você está aqui comigo? Então, você deixar um legado que seja realmente reconhecido e abençoado, e abençoe muita gente, você precisa ter uma vida parecida com Jesus. E para ter uma vida parecida com Jesus, a primeira coisa que a gente precisa experimentar é render-se ao tratamento dele. A Bíblia diz assim: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Essa palavra para mim é sonora demais dentro do meu coração. Jesus é o único que pode nos aliviar, e Ele quer fazer isso. Mas você já notou que nós queremos providenciar para nós mesmos o nosso próprio bem? Aquilo que Jesus pode fazer para nós, nós queremos construir, nós queremos estabelecer. Nós é que queremos fazer do nosso jeito. Por quê? Porque todos nós aqui nessa sala fomos treinados para controlar, para possuir, para ajuntar, para constituir, para granjear, para fazer e acontecer. Nós fomos treinados para fazer, nós fomos treinados para trabalhar, nós fomos treinados para resolver. E quem não é assim não serve, não presta. Agora Jesus está nos chamando nessa manhã, não para viver esse estilo de vida perigoso, onde você fabrica a sua bênção,
onde você constrói, onde você constitui, mas para depender dele, deixa Deus tratar você. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E por que a gente tem uma sobrecarga na vida? Por que todos nós ficamos sobrecarregados, cansados demais, ansiosos demais, medrosos demais, tímidos demais, com pouca ousadia para fazer a vontade de Deus? Por que nós nos sobrecarregamos? Porque nós dependemos pouco de Deus. Nós dependemos pouco do Senhor. A gente é daquele tipo de estilo de, não, até aqui Deus vai fazer, e o que eu posso fazer, Deus não faz por mim. É engano seu. A gente não consegue fazer nada. Não há nada bom que possa sair da nossa mão. Não há nada bom que a gente possa constituir. Não há nada bom que a gente possa construir. Sozinho não. Mas debaixo da graça de Deus, da vontade de Deus, do projeto de Deus, do sonho de Deus, tudo se estabelece. E a gente tem que entender isso. E parar de querer controlar a própria vida, dominar a própria vida, tentar se curar, tentar se motivar, Queridos, é Deus quem faz isso. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, eu vos aliviarei. Vai para a presença de Deus. Você quer deixar um legado? Vai para a presença de Deus. Você quer que seu filho ore? Seu filho precisa assistir você orar algumas vezes de joelho. Você quer que seu filho leia a Bíblia? Seu filho precisa ver você lendo a Bíblia. Você quer que seu filho vá para a igreja, servir a Deus, tenha um ministério? Não abra mão do seu ministério, abrace a vontade de Deus. Tenha a vontade de Deus como propósito firme da sua vida. Você vai servir a Deus e deixar um legado para a sua casa, para a sua família, para a sua descendência, para a sua igreja, para a sua cidade, no lugar onde você trabalha, com os seus amigos, com os seus parentes. O plano de Deus é esse. O sonho de Deus é esse, que a gente possa impactar o maior número de pessoas ao nosso redor. E não precisa fazer muito barulho para isso. É só viver ao estilo de vida de Jesus. Renda-se, renda-se. Renda-se ao que Deus quer fazer na sua vida. Renda-se ao tratamento que Ele quer dar para você. Por que a gente vive sobrecarregado, cansado, com medo e essas coisas não mudam? Talvez você já tenha passado por isso. Eu sei que estou sobrecarregado, fazendo alguma coisa fora da vontade de Deus. Quando eu deito cansado, durmo a noite inteira e acordo cansado. Isso já aconteceu com você? Com toda certeza já aconteceu. Então aí eu paro e falo, tem que vasculhar, eu estou fazendo alguma coisa errada. Porque Deus deu a noite para eu descansar, e enquanto eu descanso, Deus trabalha, porque a Bíblia diz que aos seus amados Ele o dá enquanto nós dormimos. Deus não pisca, não tosqueneja, não tira cochilo, Deus não dorme, mas Ele deixa a gente dormir. E enquanto a gente dorme, Ele trabalha e faz eficiente tudo aquilo que você fez pela metade ou um terço durante o dia inteiro. Não é maravilhoso? Agora, para isso precisa confiar em Deus. Mas nós vivemos numa geração e num tempo em que parece que essas coisas são mentira. E que depender de Deus é conto da carochinha, é coisa ultrapassada. Que viver para Deus e deixar Deus tratar a história da gente é a gente viver de uma realidade invisível e utópica, que não é verdade, que é mentira. Abra o seu coração em nome de Jesus. Deus ama você. Deus tem um plano para a sua vida. Ele quer que você se conheça as suas limitações, e ainda assim Ele quer usar você. Deus podia fazer sozinho tudo aquilo que Ele nos chamou para fazer, mas Ele chamou você, Ele está chamando você para uma parceria. Amém, irmãos? E nessa parceria Ele é fiel e permanece fiel, mesmo quando nós somos infiéis, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Amém, irmãos? Não é maravilhoso a gente entender isso? Desde que eu comecei em Itamonte, há 30 anos atrás, a gente queria fazer uma agência missionária. A gente queria ter uma agência missionária. A gente manda os nossos para Jocum até hoje, porque é uma agência missionária muito legal. E a gente manda para lá os nossos missionários, cada um dos que se levantam. Os que vão ser pastores, primeiro vão para Jocum, depois vão para o seminário. E esse ano, irmãos, aconteceu uma bênção muito grande. Uma pessoa lá da cidade doou um hotel para nós fazermos uma agência missionária. Então você vê como as coisas de Deus, a gente luta. Aí nós compramos um terreno lá perto do lugar onde a gente faz acampamento, um terreno com 4,5 hectares, bem grande, bem bonito. E já há 4 anos nós compramos o terreno, não conseguimos construir nada. Nós sentamos um tijolo lá. E eu ficava perguntando para Deus, por que a gente não assentou nenhum tijolo lá? Não é o teu plano? O Senhor colocou isso no meu coração há mais de 20 anos atrás. A gente vai ter uma agência missionária aqui. Nós vamos formar missionário aqui em Itamonte. Nós vamos formar a gente aqui. Agora estou com o sonho de fazer um seminário. E eu pensei, Senhor, a gente pode ter um seminário aqui.
A gente precisa sonhar, né? Você conhece o Deus que você tem e você sabe que Ele é um Deus de coisas grandes e boas. Amém, queridos? É claro que nem tudo que é bom e grande hoje começou bom e grande no passado. Às vezes a porta que você entra apertadinho assim, ó, com a cabeça baixa. A hora que você entra pro lado de lá é que você vislumbra como é grande. Amém? Tudo que é grande começou pequeno. Amém, irmãos? E cresce para a glória de Deus quando é de Deus. E aí Deus plantou esse sonho no nosso coração e a gente ali lutando. E vai ser o lugar de acampamento, mas vai ser primeiro agência missionária. Ficamos quase 5 anos lá com o terreno e não conseguimos assentar um tijolo no lugar. Irmãos, este ano nós ganhamos. Foi doado para a igreja um hotel fazenda com 12 chalés. Né? Com dependência para os alunos, com dependência com restaurante, com cozinha, com tudo. 4 hectares e meio, do mesmo tamanho do que aquele que nós compramos. E nós vamos vender o outro para poder reconstruir as outras dependências. Veio na nossa mão de graça, sem nenhum esforço. Por isso que eu quero te dizer, se você quer deixar um legado, o que você precisa fazer é depender de Deus. Entrega o teu coração na mão de Deus. Às vezes a gente pensa que para deixar um grande legado a gente tem que trabalhar muito e deixar uma grande quantia para os nossos filhos. Gente, dinheiro não é legado, dinheiro é problema. Dinheiro é problema. Não pense em deixar dinheiro para os seus filhos. Dinheiro não é legado. Deixa uma vida santa para os seus filhos imitarem. Deixa uma vida dependente para os seus filhos imitarem. Deixa uma vida voltada para Deus. E quando o seu filho lembrar de você, ele precisa lembrar daquele homem de oração que você foi. Ele precisa lembrar daquela mulher de joelhos que você é, minha irmã. Quando o seu filho lembrar de você depois que você foi embora, ele precisa ser estimulado a viver para Deus do jeito que você viveu. A sonhar com as coisas de Deus do jeito que você sonha e do jeito que você sonhou. Se você deixar esse estímulo dentro do coração da sua família, é o suficiente para você salvar a sua geração. Para você viver intensamente para Deus, ser tremendamente abençoado, e a sua geração lá na frente está salva. Eu tenho uma netinha novinha, tem 3 anos e meio, a Isabel. Tem 3 netas, uma de 13, uma de 11, e a mais novinha que nasceu há pouco tempo agora tem 3 anos e meio, a Isabel. Outro dia nós estávamos na mesa, ela falou para mim assim: vovô, você é de Jesus? Eu falei, sou de Jesus. Falou, vovó, você é de Jesus? Eu sou de Jesus. A vovó respondeu, papai, você é de Jesus? Papai, eu sou de Jesus. Mamãe, você é de... No almoço, mamãe, você é de Jesus? Eu sou... A mãe dela, eu sou de Jesus, Isabel, nós somos de Jesus. Ela falou assim, porque eu sou de Jesus. Quer dizer, se vocês não são, se vocês não querem ser... Estou perguntando aí só por curiosidade, porque eu sou de Jesus. Outro dia ela estava deitada na cama com o pai dela e com a mãe. Olha para você ver como o legado começa. Ela olhou para o pai e disse assim, ô pai, eu quero um filho e um marido. Eu quero um filho e um marido. E não é bom isso? Não entende que ninguém quer filho nem quer marido? Ou às vezes uma mulher quer uma esposa, não quer um marido, né? A minha netinha de 3 anos e meio quer um filho e quer um marido. O pai dela ficou bravo. Que é isso? Que história é essa de filho, de marido? Aí a Silvia Raquel falou, não, ela quer um filho e um marido. Vai dar... Aí ela falou assim, Jesus vai dar para você, Isabel, um filho e um marido. Ou melhor, na melhor ordem, um marido, depois um filho. É assim que funciona. Deus vai dar um marido para você e depois vai dar um filho. Outro dia ela foi pousar lá em casa conosco. Logo de manhã, ela dorme no nosso meio, entre eu e a Rebeca. Nós temos eu mandei construir uma cama de 2 metros de largura e 2 de comprimento, para os netos dormirem junto com a gente. E ela dorme no nosso meio. Aí logo que ela acordou, ela falou assim para mim, vovô, o senhor sabe que Jesus vai me dar um marido e um filho? Ou um filho e um marido? Eu falei, sei, minha filha, Jesus vai. Olha, isso é um legado. Um exemplo simples de um legado. Você planta no coração do seu filho aquilo que Deus tem planejado para ele. Você sabe o que Deus quer para o seu filho? Tem gente que tem uma meia dúzia de filhos, 3 filhos, 4 filhos, 5 filhos, 2 filhos, 1 filho, e não sabe o que Deus quer para ele. Você sabia que Deus quer revelar para você o que Ele quer para o seu filho? E que você vai plantando no coração do seu filho a vontade de Deus, plantando o projeto de Deus no coração do seu filho. A minha mãe sabia, antes de eu me converter, minha mãe sabia que eu ia ser pastor, que eu ia ser servo de Deus. A última vez que eu apanhei do meu pai, apanhei feio, minha cara ficou inchada, minha boca esbugalhada, saiu sangue, machucou, meu pai me machucou bastante, feriu bem meu rosto. Aí a minha mãe foi limpar meu rosto assim, com água oxigenada, e passar salmoura na minha cara, no meu corpo, e
Eu falei para ela assim: mãe, eu preciso ir embora daqui de casa, porque se eu não for embora daqui de casa, eu vou matar esse homem. Eu tenho vontade de matar esse homem, eu vou embora daqui. Ela olhou bem para mim. Minha mãe tinha o dom de olhar dentro da gente, com aqueles olhos verdes, bonitos. Ela olhou dentro dos meus olhos e disse assim: ô meu filho, limpando meu rosto, você vai sim, meu filho, quando você tiver que ir para o seminário para ser pastor, você vai embora sim. Glória a Deus, minha mãe, ela sabia tudo antecipadamente. Não precisa ter dom de revelação, nem de visão, nem de nada. Não precisa conhecer o futuro como um profeta. Você só precisa ter um coração na vontade de Deus. Deus te dá filho, te deu filho com propósito. Deus te deu filho não para você dominar, para você entregar na vontade de Deus. Que outra coisa que muita gente diz: Deus dá filho para a gente criar para o mundo. Eu não criei nenhum dos meus filhos para o mundo. Os meus filhos são do Senhor. Os meus filhos são do reino de Deus. Por quê? Porque eu conheço um Deus que alivia as minhas lutas, um Deus que me socorre nas minhas fraquezas. Vinde a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Deus quer aliviar você, Deus quer descansar você. E sabe como é que Deus descansa a gente? Dando pra gente utilidade na vontade dele. A gente só descansa dentro do propósito da gente. Eu estava bem cansado a semana passada, bem cansado de muitas atividades. Sabe como é que eu descansei? Quando eu descobri que eu ia ter que pregar 4 vezes aqui nesse acampamento. Meu coração aliviou. Falei: glória a Deus, eu vou pregar 4 vezes. 2 na sexta, 2 no sábado e no domingo lá na cidade. Olha que coisa boa! Só de ver cara de gente diferente, crente diferente, de outro lugar diferente, de poder pregar uma mensagem para um povo diferente. Isso já encheu o meu coração. Enquanto eu estava orando por vocês, Deus encheu o meu coração. Então você precisa entender que o que dá descanso, sossego para a gente, alívio para a gente, é a gente ser tratado por Deus dentro do propósito que Ele tem para nós. Vinde a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos, eu vos aliviarei, eu vos aliviarei. Então, se você está vivendo com Jesus, está vivendo cansado, ansioso, com medo, duvidoso do seu legado, que alguma coisa está esquisita, não é com Deus, não é com você mesmo. É alguma coisa que tem que mudar aí dentro do seu coração, no seu comportamento, na sua vida, no seu jeitão de fazer as coisas. Alguma coisa você tem que parar, analisar. Algumas coisas que para você são muito preciosas, você vai ter que jogar fora. Outras você vai ter que conservar. Outras que você não valorizava muito, você vai ter que valorizar, levantar. Às vezes coisas simples que você deixou para trás, coisas que são fundamentais para a vida, que você deixou para depois. Abre o seu coração em nome de Jesus. Você quer deixar um legado poderoso? Deixa Deus tratar você. Deixa Deus tratar você. Deixa Deus fazer a transformação na sua vida, mudança na sua história. Enquanto você vai mudando, seus filhos vão assistindo, seus netos vão assistindo, seus parentes vão vendo Deus transformar seu coração, mudar os seus sentimentos, suas emoções, mudar a sua maneira de ser, sua maneira de falar, sua maneira de agir. Eu me lembro que logo que eu me casei, eu jurei para mim mesmo que eu não ia tratar os meus filhos como meu pai nos tratou. E meu pai sempre corrigia a gente gritando o tempo todo. Meu pai gritava o tempo todo, falava uma porção de coisa triste, difícil de ouvir, gritando, berrando o tempo todo. Eu falei: eu nunca vou gritar com os meus filhos, nunca, nunca, nunca. Eu não vou gritar, vou falar baixo com eles. Mas a gente promete umas coisas que a gente não consegue fazer às vezes, né? E de vez em quando estava eu imitando o seu Adelino, fazendo exatamente igual ao meu pai. Sabe quando foi que eu caí em si? Quando a minha menina, que hoje é mãe, a Cida Raquel, ela olhou para a prima assim e falou assim: pai, por que você está gritando? Por que você está gritando, pai? Aí eu abracei ela e chorei. E eu estava gritando igualzinho meu pai. Aí Jesus falou para mim: ele não é o seu pai sou eu. Deus falou para o meu coração: o seu pai sou eu. E você vê como que eu falo mansamente com você? Você vê como é que eu te trato? Você vê como eu falo docemente com você? Então, sou eu que você tem que imitar. Sou eu, e não seu pai lá, biológico. Ele é só o seu pai biológico. Eu sou o seu pai eterno. É a mim que você tem que imitar. E as coisas foram mudando. Um dia na mesa, a Silvia Raquel falou assim, a mesma menina, já um pouco mais grandinha, nós oramos, estávamos comendo, do nada ela falou assim: mãe, você viu que o pai não grita mais? O pai não grita mais. Ah, foi o dia mais glorioso da minha vida, quando a minha filha disse: você viu, mãe, o pai não grita mais. Então, irmãos, é isso. Você quer deixar um legado, você quer plantar uma semente.
Primeiro você tem que esperar, porque a semente é uma coisa que você lança na terra, ela vai ficar lá um tempo, vai ter que ser encharcada, o sol vai ter que esquentar aquele torrão, depois ela vai brotar e vai ser uma plantinha tenra, frágil, mas ela vai crescer, ela vai se transformar numa árvore, ela vai dar flores lindas, folhas maravilhosas, vai dar sombra e depois vai dar fruto. E você vai ter que esperar, porque esse fruto vai ter que amadurecer, porque goiaba verde dá dor de barriga. Então a gente tem que entender isso. Você precisa respeitar o tempo das coisas acontecerem. Você tem que aprender a frutificar sazonalmente. A palavra de Deus diz que a boa semente caiu em terra boa e frutificou a 30, a 60 e a 100 por um. A gente não frutifica a 100 por um logo de cara. Começa com 30, depois com 60, depois a 100 por um. É sazonalmente, a gente vai amadurecendo, e conforme amadurece, as coisas vão mudando, e você vai crescendo uma árvore frondosa, dá muito mais fruto que uma árvore de um ano. É assim, sazonalmente, em cada estação diferentemente, em cada estação de uma forma diferente. Abre o coração para isso. Você foi feito para frutificar, mas primeiro precisa ser aliviado, tratado por Deus. Deus precisa podar nossas folhas, podar nossos ramos ladrões de força. Ele precisa podar, e a palavra de Deus diz: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Deus quer limpar a gente, Deus quer curar a alma da gente. Então o tempo vai passando, a gente tem que mudar. Tem coisa na vida da gente lá do passado que não pode permanecer na história da gente. Não pode permanecer, tem que mudar. Crente foi feito para mudança, novidade de vida o tempo todo. Ontem não pode se repetir hoje, os pecados de ontem não podem se repetir hoje, as limitações de ontem não podem, não devem, não é plano de Deus que elas se manifestem hoje. Deus quer tratar a gente, libertar a gente, mudar a história da gente completamente. Amém, irmãos? Mas lá na minha igreja, eu sei que aqui não acontece, que aqui é a igreja de Limeira, o pastor é o Vinícius, a coisa aqui é quente. Então, lá na minha igreja acontece. Eu estava na igreja já há bastante tempo. Aliás, eu já estou quase 30 anos lá. E tem uns crentes lá que quando eu cheguei, eles eram muito ruins, mas muito ruins. E pasme, irmãos, depois de 30 anos, eles estão piores, eles estão terríveis. Mas eu sei que é só lá na igreja de Tamonte que acontece isso. Aqui não tem gente assim. Então, gente que fica, com o tempo parece que foi piorando. Sabe aquelas mulheres chatas que foram ficando ranzinza, que foram ficando fofoqueiras, que foram ficando amargas? Sabe aqueles homens carrancudos que foram ficando cada vez pior, cada vez pior? E eu ficava assim, eu ficava com peso no coração. Falei: Deus, o que eu faço? Eu prego a mesma palavra para todo mundo, eu amo todo mundo com o mesmo amor, visito todo mundo, abraço, beijo todo mundo. Eu estou junto com todo mundo. Senhor, o que eu fiz de errado? Aí Jesus falou: não, meu filho, fica quieto, vai cuidar dos que querem e deixa esses aí comigo. E eu deixei. Ei, irmão, mas quando eu deixei, a coisa começou a acontecer nesses corações. Porque às vezes nós queremos transformar as pessoas. Nós pastores às vezes temos essa síndrome de Deus, né? A gente quer mexer com o coração das pessoas. E a gente mexe mesmo, mas às vezes mexe do jeito errado. Cutuca no lugar errado, fala a palavra na hora incerta, porque a gente quer o melhor. É igual o pai que dá uma sova no filho, bem dada, quando deveria dar só um abraço, um apertão, ou uma conversa séria. Deus é capaz de fazer todas as coisas. Vinde a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você quer deixar um legado para a próxima geração? Você quer morrer e os seus tataranetos que nem te conheceram lembrarem do seu exemplo? Então é preciso ser tratado por Deus. Deus tem que mexer nas nossas estruturas. Deus tem que mexer na nossa vida, mexer no nosso coração. E não precisa ter passado por uma vida escandalosa para Deus mexer. Não, pastor, o senhor teve uma vida escandalosa, por isso Deus foi mexendo. Deus tinha que mexer mesmo, né? Porque era tanta coisa para mudar, tinha que mexer. Não é por isso, não, irmãos. Você que é certinho, aparentemente certinho, nasceu na igreja, foi aluno da escola dominical a vida inteira, nunca provou nada das coisas esquisitas e perigosas do mundo, está lá na igreja desde que nasceu, é filho de crente, glória a Deus por isso, cresceu. Deus quer transformar você. Deus quer transformar você. Você que para você que as coisas da igreja e do reino são muito comuns, porque você já nasceu dentro delas, você é filho de crente, você precisa ter um encontro poderoso com Jesus, pessoal com Jesus.
Porque filho de peixe é peixinho, mas filho de crente não é crentinho. Às vezes é cretino, não é crentinho. Então você precisa nascer de novo, você precisa ter um encontro com Jesus e viver uma vida transformada para deixar um legado, porque o plano do Senhor é esse. O projeto de Deus para nós é esse. Quando a Bíblia diz assim, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, que depois se transformou em Israel, ele está falando desse legado aí, ó, dessa história toda que foi escrita através desses homens. Nós recebemos um legado de gente que viveu para Deus, de gente que abriu mão de tudo. Quando eu penso em Abraão, deixando a terra dele, a parentela, a casa do pai para trás e tudo, e indo peregrinar para um lugar que ele não sabia o endereço, não sabia onde era, e ele foi tropeçando por meio do caminho, contando mentira, falando, fazendo fusarca, fazendo de tudo e aprendendo a caminhar com Deus. E depois esse mesmo Abraão que saiu de lá, cheio de defeitos, Deus diz para ele, vai lá e sacrifica seu filho, seu único filho, o filho do teu amor, o filho que você ama, vai lá e mata ele lá em cima da pedra. O Abraão nem titubeou, irmãos, ele pegou o menino, subiu, juntou a lenha, o fogo, o cutelo, os escravos, quando estava assim, ao espaço de um dia do monte, deixou os escravos lá e fez uma declaração de fé tremenda: nós iremos, adoraremos ao Senhor, tudo no plural, nós iremos, adoraremos o Senhor e depois voltaremos. Ele não estava amenizando a consciência do menino que ia descobrir que ia ser morto lá em cima, não. Ele tinha convicção de que o Deus que o levou lá iria levá-lo para adorar, lá ele iria sacrificar o filho, e o livro de Hebreus dá testemunho dizendo que ele creu, Abraão creu, isso lhe foi imputado por justiça, creu que ainda que matasse o filho, pusesse fogo no corpo do filho, o menino virasse cinza, que das cinzas Deus levantaria o menino, porque ele era o filho da promessa. Ele era o filho, ele era a herança, ele era o legado que Abraão estava plantando no coração dele, ele era o legado. Isaac é o filho da promessa. E às vezes nós olhamos para os nossos com tanta desesperança, não é mesmo? Filho começa a dar trabalho. Essa semana passada a mãe veio para mim e disse assim: pastor, eu não aguento mais meu menino, não aguento mais. Esses dias quase eu mandei ele embora de casa. Não aguento mais meu filho. Eu falei, eu quero nessa manhã te estimular, falei para ela, quero te estimular a olhar para o seu filho, não pelos defeitos dele, olhar para o seu filho pela promessa que ele é, pela bênção que ele é, pelas coisas boas que Deus vai fazer na vida dele, por aquilo tudo que você já plantou no coração do seu filho até agora. Começamos a orar por isso, estamos orando por isso. A minha mãe plantou assim no meu coração, na minha história, espiritualmente. A gente tem que semear espiritualmente na vida dos nossos filhos. Eu me lembro que uma vez por semana tinha culto doméstico na minha casa. E a gente, mesmo incrédulo, mesmo fora da vontade de Deus, a minha mãe reunia na sala, cantava, orava e punha a mão na cabeça de nós, um por um, e dizia. Quando chegava em mim, punha a mão na minha cabeça. Era o momento mais vergonhoso da minha semana. Porque ela punha a mão na minha cabeça e dizia: Senhor, eu te sou grato por esse homem de Deus. Eu sou grata, Senhor, porque esse menino é uma bênção. Eu sou grato, Senhor, porque ele enche o meu coração de alegria. Eu sou grata, Senhor, porque ele é o favorecido do Senhor. Eu sou grato, Senhor, porque o Senhor tem um plano maravilhoso na vida dele. Eu sou grato pela santidade dele, pela alegria dele, pelo ministério dele, pelo chamado dele. Eu sou grato, Jesus, eu sou grato a Jesus. Era o momento mais vergonhoso da minha semana, porque eu não era nada daquilo. Eu não era nada daquilo. Mas a minha mãe plantou uma semente, um legado dentro do meu coração. No dia da minha ordenação para pastor, ela me abraçou lá na porta da igreja, me beijou e disse assim no meu ouvido: eu não te disse que ia ser assim? Aí eu chorei até, quase me derreti de tanto chorar. E naquela noite a minha mãe contou algo maravilhoso para mim. Que a minha mãe se casou com 15 anos. Logo que se casou, ficou grávida. E no 6º mês de gravidez, ela perdeu o primeiro filho. O primeiro filho morreu e teve que ser tirado dela. Foi por parto normal, e o médico disse para ela: Dona Silvia, a senhora nunca mais vai engravidar, porque o seu útero é fino como papel, é um útero infantil. A senhora não pode mais ter filho, porque o seu útero pode romper na próxima gestação. Mas que nada. Com 17 anos, a minha mãe ficou grávida, e antes de eu nascer, a minha mãe ajoelhou e disse assim para Jesus: Senhor, eu estou gerando uma criança aqui, e essa criança é para a glória do Senhor. E se não for para a glória do Senhor, o Senhor pode tirar ele do mesmo jeito que o Senhor fez com o primeiro.
Você já imaginou uma menina de 17 anos orando assim? Foi assim que você orou pelos seus filhos quando você estava gerando eles? Você investiu eles no reino de Deus, fez eles passarem pelo reino de Deus, antes mesmo deles saírem da sua barriga. Olha aqui, ó, Senhor, está aqui o meu bebê, ele é teu, e ele precisa viver para ti. E se ele nascer vivo é porque ele vai ser uma bênção, mas se não for para ser uma bênção, o Senhor pode matar ele do mesmo jeito que o Senhor fez com o primeiro. E eu nasci, e demorei para ser bênção, viu, gente? Eu demorei para ser bênção. Eu só me converti aos 18 anos. Minha mãe teve que esperar. E enquanto ela esperava, ela semeava no meu coração. Vinde a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você está cansado da sua vida? Está cansado da sua família? Cansado dos seus filhos? Cansado da vidinha que você leva? Cansado? Se você tivesse um botão assim de deletar tudo e começar tudo de novo, resetar tudo e viver tudo de novo, diferente, você faria? Então Deus quer apertar o botão para você hoje, em nome de Jesus. Ele pode não te dar uma família nova, uma família diferente, um marido diferente, uma esposa diferente, ou filhos diferentes, ou um trabalho diferente, uma vida, mas Ele vai te dar um olhar diferente para esse Deus que esteve sempre lá do seu lado. Amém, irmãos? Está compreendendo que Deus quer te dar um renovo nessa manhã? Deus quer fazer com a sua vida, da sua vida, uma história nova, diferenciada, porque há um legado que você precisa deixar para os seus. Há um legado que você precisa deixar no mundo. O apóstolo Paulo vivia esse dilema de ter que resultar dele um legado. Lá no livro de Filipenses ele diz assim, eu vou parafrasear porque eu não decorei, ele diz assim, eu não sei se eu morro e vou para o céu porque estar com Deus é infinitamente melhor, ou se eu vivo e continuo ajudando a igreja de Jesus crescer. O seu dilema se parece com esse? Esse era o dilema do apóstolo Paulo, era o único que ele tinha. Não sei se eu morro e vou estar com Jesus, porque estar com Jesus é infinitamente melhor, ou fico vivo ajudando a igreja de Jesus crescer, ou eu fico aqui para o progresso da igreja acontecer. Então, irmãos, a gente precisa resumir os nossos dilemas em coisas importantes assim. Porque foi o apóstolo Paulo também que declarou que quer vivamos, quer morramos, nós somos do Senhor. E hoje a igreja não quer morrer nem para si mesmo e nem morrer para ir para o céu. A gente quer ficar aqui, porque aqui é que é bom, a gente quer construir aqui, a gente quer realizar aqui, aqui. Parece que o céu vai ser aqui. Se você pensa isso, você tem que mudar de igreja, tem que ir lá para os testemunhos de Jeová, que eles acreditam nesse negócio. Nós não. Nós cremos que tem um céu de Deus preparado para nós. Amém, irmãos? Você crê nisso? Diz amém. Amém. Glória a Deus. Então, é um céu de Deus. Nós somos passageiros aqui. O negócio não é aqui. O bom não é aqui. O melhor não está aqui. Mas o melhor de você pode ficar aqui quando você for embora. Como o melhor do apóstolo Paulo ficou para nós depois que ele foi. Amém, queridos? Nós temos um legado poderoso desse homem. Mas ninguém foi tão aliviado por Jesus como o apóstolo Paulo. Você lê na Bíblia inteira, né? Aliviado, tranquilo. Ele disse, eu me glorio na cruz de Cristo. Por quê? Porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. Eu trago no corpo. Que é uma coisa mais... O legado do apóstolo Paulo foi tão grande que ele quis viver intensamente a vontade de Deus. A palavra de Deus, ele declara assim, eu completo no meu corpo o que resta dos sofrimentos de Cristo pela igreja. Não existe uma palavra mais corajosa na Bíblia do que essa. O que Cristo não sofreu, eu vou sofrer. O que Cristo não teve a oportunidade de sofrer e de viver, eu vou viver. E não é isso que Cristo quer que a gente faça. Tanto que no Evangelho de João, Jesus diz assim, quem crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores farão, porque eu vou para junto do Pai. Outras maiores farão. Então ele está desafiando a gente a fazer a mesma declaração do apóstolo Paulo. Eu completo no meu corpo o que resta dos sofrimentos de Cristo pela igreja. Mas nós não queremos sofrer, irmãos. Nós somos uma igreja que tem medo de sofrer, tem medo de viver, e porque tem medo de viver o sonho pleno de Deus, tem medo de sofrer. Crente perdeu o medo de tudo. Medo de sofrer, medo de morrer, medo de perder as coisas, medo de viver. Perdeu esse medo. Por quê? Foi plenamente aliviado por Jesus. O apóstolo Paulo diz assim, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Contentamento para mim não depende de circunstância. Agora a igreja de Jesus tem um probleminha, uma dificuldadezinha. Já não vai para a igreja, já não ora, já não lê a Bíblia, já não vai no culto. Eu estou meio decepcionado com Deus. Isso me deixa cansado. É isso que deixa pastor cansado. Porque a gente quer
colher fruto do Espírito em quem não nasceu de novo, né? Então precisa nascer de novo, irmão. Precisa nascer de novo. Você tem que ter um encontro poderoso com Jesus. Não basta ser só filho de crente. Não basta ser só presbiteriano. Você tem que ser mais que presbiteriano. Você tem que ser crente. Porque tem gente que faz questão de ser presbiteriano, mas não faz questão de ser crente, né? Então é bom que você seja bem crente. Depois você tira um tempo para ser presbiteriano. Mas seja bem crente, bem consagrado a Deus, bem voltado para Jesus, bem voltado para as coisas do Senhor. Deixa Deus te aliviar, deixa Deus tranquilizar a sua alma. Então o primeiro propósito para você deixar um legado, a primeira coisa que tem que acontecer é deixa Deus tratar com você. Deixa Deus tratar. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O apóstolo Paulo confirma essa palavra quando lá em 2 Coríntios 3,18 ele diz assim: e todos nós, é para todo mundo, não é só para os pastores e líderes não, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho, assim, na Bíblia, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na imagem do Senhor Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo. Amém, irmãos? Esse tem que ser o propósito da nossa vida. Quer deixar um legado? Deus precisa nos transformar na imagem de Jesus. Outra coisa, assuma a sua vida em Deus. Assuma. O texto diz: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Mas o que eu quero salientar agora é: tomai sobre vós o meu jugo. Essa é uma linguagem profundamente agrícola. E lá em Minas a gente vive isso muito, muito de perto. Quando a gente vai treinar um animal para puxar a carroça ou para puxar o arado, a gente não treina ele sozinho, treina um com o outro que já sabe fazer o serviço. Então põe na carroça 2 cavalos, põe no arado 2 bois, 2 burros, 2 jumentos, 2 mulas, 2 cavalos para puxar o arado. E o cavalo que puxa o arado na frente, que é o mais forte, é aquele que já aprendeu a puxar. Jesus está dizendo isso: tomai sobre vós o meu jugo. Eu estou chamando vocês para ficarem encangados comigo. Eu sou o boi forte nesse negócio, e eu vou ensinar você, eu vou puxar você, eu vou arar com você, e você encangado comigo, vai arar comigo, vai aprender a arar comigo. É uma linguagem agrícola. Tomai sobre vós o meu jugo. É o canzil no pescoço. Ele te alivia das cargas desse mundo, mas não deixa o teu lombo livre, não. Nós precisamos carregar o jugo de Cristo. Amém, irmãos? Tomai sobre vós o meu jugo. Quer dizer, eu vou ficar encangado com você. Enquanto você não conseguir correr, eu vou andar do seu lado. Quando você conseguir correr, eu vou correr junto com você. Então assume a sua vida em Deus. Assume o seu papel. Não tira os olhos de Jesus. A Bíblia diz que a gente tem que se desembaraçar de todo o peso e do pecado e correr firmemente a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da fé. A gente precisa carregar, puxar o arado junto. Na linguagem agrícola, Jesus continua dizendo: quem lança a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino. Então é tudo assim, é tudo junto com Jesus, é do jeito de Jesus, fazendo as coisas do jeito de Deus. A gente precisa aprender a viver com mais simplicidade. Jesus era simples. Aqui nessa sala aqui, ó, tem mais riqueza do que todo colegiado apostólico que Jesus e os profetas tiveram em toda a sua vida terrena. E nós reclamamos da vida. Tem mais dinheiro aqui nessa sala, e bens, imóveis e imóveis aqui nessa sala, do que todo colegiado apostólico, mais os profetas e Cristo na sua vida terrena possuiu. E nós achamos que a vida é difícil. Tomai sobre vós o meu jugo. Nós precisamos aprender a viver uma vida mais simples. Nós precisamos vestir roupas mais simples. Nós precisamos repartir mais o que nós temos. Nós precisamos ter mais coragem de considerar o outro superior a nós mesmos. Nós precisamos encangar com Jesus. Fazer as coisas do jeito. Você quer deixar um legado? Então você precisa parecer com aquele de quem você recebeu o legado da fé. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele fala a respeito disso. Lá no capítulo 8, é um texto célebre de presbiteriano, mas difícil de viver. Então o texto vai dizer lá assim, ó: portanto, os que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então as pessoas, quando olharem para nós, tem que olhar e dizer assim: esse povo aí é a família de Deus, porque todo mundo tem a cara de Cristo.
ter o cheiro de Cristo, o jeito de Cristo, a voz de Cristo, o temor de Cristo, o amor de Cristo, a simplicidade de Cristo. Esse povo é de Deus mesmo, porque eles são, Jesus é o primogênito entre eles. Olha lá, eles são a cara do irmão mais velho. Eles são do jeito do irmão mais velho. E a Bíblia diz que isso é possível, porque ele diz, aos que predestinou, a esses também chamou. Quer dizer, nós fomos porque ele chamou. E aos que chamou, esses também justificou, que nós estamos porque alguma coisa aconteceu conosco. Nós fomos justificados. E aos que justificou, esse vai glorificar. Vai ser glorificados, vão ser glorificados. E ele vai glorificar. Glória a Deus. Que bom que glorificação vai acontecer, que eu não aguento mais ser pecador. Eu sou muito pecador. Para mim, irmãos, falando baixo, cristianismo só tem um defeito para mim. Para mim, cristianismo devia ser assim, Sei que eu posso dar conselho para Deus, né? Cristianismo devia ser assim. No momento em que Jesus entrou na nossa vida, a gente tinha que deixar de ser pecador naquela hora. Mas a gente não deixou de ser pecador. Por quê? Deus tinha um plano nisso também. Ele não podia deixar de ser pecador no momento em que aceitou Jesus. Podia deixar a natureza pecaminosa arrancada da gente, e virava santo na hora, ia fazer a obra de Deus, ia virar por cima do pescoço, ninguém ia segurar a igreja. Mas por que Deus quis que fosse assim? Para que o poder de Deus se aperfeiçoe na nossa fraqueza. Para que a graça de Deus, mesmo em potes de barro frágeis feitos nós, fosse experimentada por gente frágil ao nosso redor. Por que Deus nos deixou assim, bem humanos, bem pecadores, bem frágeis, para nós estarmos cada vez mais dependentes dele? Cada vez mais sendo transformados por ele. Porque senão as pessoas não iam sentir tanta diferença como elas sentem. O cara não conhece Jesus, aí ele conhece Jesus, Jesus entra na vida dele, começa a ser um melhor marido, melhor pai, melhor avô, uma melhor pessoa, melhor trabalhador. Jesus faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E que bom que isso é gradativo, que Deus dá tempo para a gente enxergar quem nós somos. E Deus dá tempo para as pessoas enxergarem a transformação na nossa história. As pessoas vão vendo, as pessoas vão entendendo. Abre o seu coração para isso. Não desista de você. Você foi predestinado, e porque foi predestinado, foi chamado. E porque foi chamado, foi justificado de uma vez por todas em Cristo. E você vai ser glorificado. Quando esse trem tudo aqui acabar, Jesus vai arrancar de nós a natureza pecaminosa, porque pecado não entra no céu, mas pecador entra. Somos nós. E nós vamos entrar lá em glória, na presença do Senhor. Deus vai fazer um desfile na terra com a igreja, vai arrebatá-la inteira e nós vamos viver para sempre com o nosso Deus. Que coisa boa. Você não aspira isso? Essa deve ser a nossa maior aspiração. Tem gente que aspira um ano inteiro, tem um carro novo e luta para aquilo. Ah, irmãos, como a gente é bobo, né? Eu não estou dizendo que desejar ter um carro novo é uma coisa ruim. Não é não, se você tem condições para isso, você economizou, você comprou, glória a Deus. Mas o bom é aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Não o sono da preguiça, mas o sono da dependência de Deus. Amém, queridos? Eu tinha um Fiat velho, e aí nosso filho casou, o André teve as meninas, nós demos o carro para ele, porque as meninas precisavam ir para a escola. Fiquei mais de 8 anos andando a pé e de bicicleta. Aí no dia do meu aniversário, a igreja me deu um carro que eu tenho hoje, faz 3 anos, a igreja me deu um carro. Aí outro dia os crentes falaram assim para mim: ô pastor, está na hora da gente trocar esse carro. Eu falei: não, de jeito nenhum, está na hora de trocar não. O carro está muito bom, está funcionando, está inteirinho, nunca quebrou. O que Deus dá é assim, né? Nunca quebrou, nunca teve problema, só furou pneu, mas isso acontece mesmo. Tem prego na vida e tem prego na rua, né? Então a gente fura o pneu de vez em quando. Então não tem problema não. Furou o pneu, a gente conserta o pneu, muda, troca os pneus, porque esse é da vida. Recalchutagem é da vida. Não quero não. Eu quero que esse dinheiro que vocês vão querer comprar um carro novo para mim, vocês investem em missões. Vocês estão muito preguiçosos com missão. Olha lá. Nós vamos abrir uma agência missionária, vamos precisar muito do dinheiro que está no bolso de vocês para a gente montar a agência missionária. Precisamos muito. Aí eles entenderam. Você precisa compreender o seu legado. O que é que o seu legado precisa? Porque todos os bens para formar o seu legado, Deus vai dar. Amém, irmãos? Porque eles fazem parte do propósito que tem na sua vida. O meu filho era pequeno ainda, um dia ele disse assim: pai, nós não podemos ter uma caminhonete igual a do vizinho. O vizinho tinha comprado aquela caminhonetona, cabine dupla, linda. Nós não podemos ter uma igual. Eu falei: podemos. Pai, então vamos comprar. Eu falei: não, filho, mas não é assim. Ele não vai comprar assim uma caminhonete.
a gente precisa perguntar para Deus se Jesus quer que a gente tenha uma caminhonete dessa. Porque se Deus achar que for necessário a gente ter uma caminhonete igual essa, ele vai nos dar, não, dá 2, 3. Aí ele olhou para baixo, pai, então Deus não vai dar uma caminhonete. Entendeu? Quer dizer, eu estou formando um legado no coração do meu filho. Isso é formar um legado. Não é? Cabe dentro do propósito de Deus? Se cabe, ele dá até 10. Mas se não cabe, por que você se esforça? Por que você fica cansado para comprar um carro e depois você vai ter dificuldade de pagar o IPVA dele? Tem cara pobre, ganha uma grana, ganha uma herança, por exemplo. Teve um momento de fraqueza, jogou na loteria, ganhou na loteria, aí compra uma BMW. E depois não consegue pagar o IPVA. Não consegue trocar os pneus, não consegue pagar conserto. Então você precisa abrir o coração. O que é que cabe na sua vida para o propósito de Deus? Tomai sobre vós o meu jugo. A gente tem que... É encangado com Jesus que a gente vai andar. Amém, irmãos? Então crente não anda sozinho. Jesus já profetizou isso. Eis que eu estou convosco todos os dias. Vocês sabem disso, né? Bom lembrar. Até a consumação do século. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Você não está sozinho. Mas Jesus não profetizou só companhia, não. Ele profetizou problema também. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus profetizou que a nossa vida ia ser problemática. Então não adianta querer achar que Deus abriu uma porta para nós, eu entro por ela e não vou ter problema nenhum. Não, irmãos, nós vamos ter problema. A mulher doou para nós o hotel, a família inteira arrepiou, porque eles não queriam que a mulher doasse o hotel para nós. E é tudo crente, hein? Tudo crente. Tem uns crentes marca barbante, né? Não sei se esse é um ditado antigo, né? Então eles não queriam. Os sobrinhos foram em cima. Ela não tem filho, os sobrinhos foram tudo em cima dela. Tia, por que você não doou para mim? Eu ia fazer isso aqui, uma coisa maravilhosa. Mas você não fez até hoje, por que você vai fazer agora? Não, vamos fazer, nós vamos entregar. E entregaram. Não é maravilhoso isso? Você precisa abrir o seu coração. Vinde a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Tomai sobre vós o meu jugo. Ou seja, você precisa... É interessante que o boi mais experiente, ele arrasta o boi inexperiente para onde ele tem que ir. Você já se sentiu assim meio arrastado por Deus? Uma coisa que você não queria fazer, que você não queria... E de repente Deus te joga no meio põe aquela batata quente na sua mão. Você já passou por isso? Eu já passei. Eu vivo hoje tudo que eu nunca quis viver na minha vida. Eu não queria ser crente, Jesus me converteu. Eu tinha horror de pastor, Jesus me fez pastor. Depois que Deus me transformou em pastor, eu fiquei pensando, não, eu não vou cuidar de missionário, não, eu vou cuidar só da igreja, porque eu sou pastor. Gente, não tem jeito. Deus joga a gente em cada situação. Por quê? Porque o boi que está treinado, arrasta o boi que está sendo treinado para o lugar certo. Tomai sobre vós o meu jugo. E não tem jeito, irmãos. Você não vai sair dessa canga. E se você esmorecer e afrouxar e deitar no chão, se amuar, o boi mais velho vai te arrastar. Vai te arrastar. Não tem jeito de você escapar. A gente não escapa das mãos do Senhor. Não tem jeito. Você esmorece, fala, agora está tudo perdido, agora não quero mais, vou chutar o balde, chutou o pau da barraca, não quero mais ser crente. Tem importância. Você está encangado com Jesus, Jesus vai arrastar você para o lugar. O texto diz, vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Todas as cargas excessivas vão sair. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então a gente não tem só que assumir a vida em Deus, a gente tem que se submeter a essa direção de Jesus. Submeta-se. Submeta-se. Deixa Ele fazer. Deixa Ele fazer. A maioria das coisas boas que aconteceu na minha vida foi quando eu disse assim, Deus, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei o que está acontecendo, não sei o que vai acontecer, mas se for do seu jeito, está ótimo. Então o Senhor pode fazer do jeito que o Senhor quiser. Quando eu orei, Senhor, o Senhor pode fazer do jeito que o Senhor quiser, aconteceu bom. Eu orei assim antes da minha conversão. Perverso, perdido, a maioria da igreja que sabe, fui garoto de programa, vivi na esquina, me prostituindo. Mas um dia eu estava deitado em casa, na sala, no meu quarto assim, eu tinha um espelho grande assim no meu quarto, eu estava deitado e pensando nas coisas, nas palavras de minha mãe, no Deus da minha mãe, no Deus da Bíblia da minha mãe.
E eu tinha dúvidas no meu coração, né? E eu disse assim, Senhor, se o Senhor existe, se Deus existe, ou melhor, se o diabo existe, eu podia provar, porque minha mãe, na semana anterior eu via minha mãe expulsando o demônio de um cara dentro da sala, porque eu tinha um culto na minha casa toda sexta-feira, e a minha mãe expulsava demônio de gente lá. E eu vi um cara serpentear feito cobra, entrar debaixo das cadeiras assim, e a minha mãe foi lá e repreendeu o demônio dele. E eu assisti aquilo. Aí eu disse, mas será que o diabo existe mesmo? No momento em que eu verbalizei essa frase, será que o diabo existe? O quarto escureceu, e eu sei que escureceu porque eu estava vendo meu reflexo no espelho. O quarto escureceu, meu reflexo sumiu e caiu em cima de mim, assim, feito um plástico transparente que foi me tirando a respiração. Aquilo foi me afogando, me afogando, me afogando, me afogando. E eu não conseguia nem falar, mas eu pude pensar. E eu pensei assim, se Deus existe, é uma boa hora para ele provar que ele existe. E eu só pensei isso. O quarto iluminou novamente, eu vi de novo meu reflexo no espelho. E o plástico saiu de cima de mim, aquela coisa transparente, saiu de cima de mim, eu respirei e sentei na cama. A princípio eu pensei que tivesse passado por um cochilo, por um sono, e que aquilo era um pesadelo, mas eu vi que eu não tinha dormido nada. Não tinha dormido nada, eu estava acordado mesmo. Foi uma experiência tremenda que eu tive com Deus e com o diabo também. E eu pensei comigo mesmo depois, o diabo existe, e Deus também existe. E Deus é muito mais forte que o diabo. Pensei comigo, só pensei isso. Naquela semana, muito triste, muito abatido, minha mãe dizia, tudo que a gente precisa de Deus, a gente tem que pedir para Deus. Se a gente está ansioso, a gente tem que pedir para Deus tirar a ansiedade. Se a gente está com medo, a gente tem que pedir para Deus tirar o medo. Se a gente está com problema, a gente tem que pedir para Deus interferir. E eu entrei para o quarto com raiva, porque ficar pensando assim, mas para minha mãe tudo é Deus. Para minha mãe tudo é Deus, tudo é Deus. Olha o legado plantado dentro do meu coração. Hoje eu sei mesmo que tudo é Deus. Amém, irmãos? Amém. O apóstolo Paulo copiou um verso dos poetas do passado, dizendo assim, nele nós vivemos, nos movemos e existimos. É como dizem os poetas, o apóstolo Paulo diz, nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Não tem jeito, tudo é Deus. Aí entrei, fechei a porta do quarto e disse assim, é Deus, se isso é tudo Deus, se é tudo assim, então o senhor faz alguma coisa. Um mês depois eu estava convertido. Um mês depois. Que coisa maravilhosa, Deus fez alguma coisa. Eu não queria ser crente, Jesus me transformou em crente. Aí vou servir a Deus na igreja, mas não quero ser pastor, nada de ser pastor. Esse negócio de pastor, viver de esmola de igreja, eu pensava dentro do meu coração, é orgulho puro, sabe? É orgulho puro. Aí Deus foi quebrando meu coração e Deus falou comigo que eu haveria de ser pastor. No dia que Deus falou comigo que eu ia ser pastor, eu me dei uma porção de desculpa. Senhor, tem tanta gente boa aqui, ó, gente que não passou por o que eu passei. Um dia eu falei para Deus assim, Deus, quem é que vai crer na minha palavra? E ele disse assim, quem disse que você vai crer, que você vai pregar a sua palavra? Eles não têm que crer na sua palavra, eles têm que crer na minha palavra. Aleluia. Deus foi quebrando os meus argumentos. Eu fui fugindo de Deus e Deus foi pegando no meu pé, até agarrar no meu calcanhar. Não tem jeito de eu sair da situação. E eu só aliviei no dia que eu falei, então tá bom, eu vou ser o que o senhor quer. Então tá muito bom. Mas o senhor cuida, o senhor viu a vida escandalosa que eu tive. Gente, eu era tão efeminado, falava fino, tinha medo de tudo. Me vestia quase igual mulher. Eu lembro que o meu pastor ficava na porta da igreja, ele estava lá abraçando, eu chegava para o culto e ele dizia assim para mim no meu ouvido, meu filho, vai para casa, veste uma roupa mais masculina. E eu era obediente, pegava e voltava para casa. Primeira calça mais masculina que eu usei era uma calça jeans que eu peguei emprestada da minha irmã, imagine. Eu não me travestia não, porque senão meu pai me matava de tanta pancada. Mas vontade eu tinha. E o meu pastor me ensinou a me vestir feito homem, a sentar como homem, a andar como homem, a falar como homem, a amar uma mulher, a me dirigir para as pessoas, não ter medo dos homens. Os homens estão ali numa rodinha conversando, eu não tenho medo de chegar lá e conversar. Antes eu tinha medo, porque me aproximar de que qualquer homem que fosse simbolizava, significava pecado. Hoje não. Você vê como que Deus é doido? Deus é meio doido, Deus é louco, né? A Bíblia diz isso, que Deus é louco, e a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria dos homens. Está lá em 1 Coríntios. Então eu estou muito bem embasado em dizer que Deus é doido. E Deus é doido porque hoje eu sou um discipulador de homens. E Deus me deu 2 filhos homens. Deus não é doido, gente?
doido de amor, doido de graça, doido de perdão e de misericórdia. Nós servimos um Deus louco de amor por nós e pela obra que Ele tem para a nossa vida. Um Deus que preparou para nós um legado maravilhoso. A gente tem que aprender a viver como Jesus. Amém, irmãos? E a primeira pessoa, depois da minha mãe, que mais se parecia com Jesus era o meu pastor. Meu pastor me amou, cuidou de mim, me ensinou, me discipulou. Tirou aquelas dúvidas primárias que a gente tem na cabeça a respeito da vida, da masculinidade, da sexualidade, do projeto de Deus. Dizia, pastor, eu não posso, pastor, é o jeito que eu falo, eu não vou, como é que eu vou pregar, pastor? Ele falou, meu filho, Deus vai, você vai, né? E o dia que ele falou assim, você vai casar, você vai ser marido, você vai ser pai. Eu falei, ele tá doido mesmo. Ele não se tadinho, ele nasceu na igreja, né, coitado, ele cresceu, ele nunca fez o que eu fiz, nunca passou pelo que eu passei. Cara, eu fui bicho, você acha que eu vou ser tudo isso aí? Não tem jeito de ser isso aí. Eu vou ficar bem na igreja, eu já estou muito bem. Um dia eu falei para ele, ó, pastor, fique tranquilo, eu já estou casado com a igreja de Jesus. Nunca tinha visto o meu pastor bravo, ficou bravo aquele dia, falou, para com isso, rapaz, a igreja já tem marido. O marido é Cristo, você não serve para ser marido da igreja, não, você serve no máximo para ser um pastorzinho. A igreja já tem marido. Quer dizer que eu vou ter que ter uma mulher? Vai ter, você vai ter, meu filho, você vai ter. Você vai ter uma esposa, você vai ter filhos, você vai gerar. Falei, glória a Deus, meu irmão, porque olha, naqueles dias era difícil de dizer glória a Deus, porque eu não acredito, tem coisa que você não acredita, né? Você não acredita, né? Eu vou dizer, eu já contei isso, mas eu vou contar de novo para quem nunca ouviu. Eu estava na igreja, e a minha igreja muito amorosa, a igreja que eu fui gerado lá, muito amorosa, todo mundo abraçava e beijava a gente no final do culto. Aí veio uma irmã me abraçar, a mais bonita da igreja, veio me abraçar, uma moça mais bonita da igreja, veio me abraçar e me beijar, me cumprimentar. E a hora que ela foi me abraçar e me beijar, eu virei um pouco o rosto, a boca dela pegou aqui no meu pescoço. Sabe aquelas mulheres que tem um bocãozão? Aquele bocão quente encostou aqui no meu pescoço. Deus fez o milagre, irmão. Começou a esquentar assim de baixo para cima. Foi esquentando. Quando chegou aqui no baixo ventre, vocês não imaginam não que vocês vão pecar. Subiu aqui. Foi subindo. Aquele calorão saiu aqui na tampa da cabeça. Saiu para fora aquele calorão assim. Falei, ô Jesus, o que é isso? Corri lá pro meu pastor, achei que era pecado. Cheguei lá e falei, pastor, aconteceu isso. E o meu pastor, que era tradicional no osso, falou assim, glória a Deus, meu filho, é isso aí mesmo. Vai nessa força, varão. Igual o pastor Vinícius, falou igual o Vinícius. Vai lá, varão, é isso aí. Então, é isso aí. Era mais uma coisa que é para ter para controlar daí para frente. Né? Era mais uma dificuldade, né? E aí descobri que tinha que controlar isso também, foi difícil. E tinha que ter domínio próprio nessa área aí, foi difícil também. Então, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus não fez nada de vontade própria, fez tudo conforme a vontade de Deus. Um dia foi num lugar onde tinha um tanque que um anjo descia lá e me ouvia as águas, e quem pulava primeiro na água era curado. Chegou perto do coxo e disse assim, você quer ser curado? Olha que pergunta idiota parece, né? Quer ser curado? Eu quero, mas nem todo mundo vai primeiro, porque eu, claro, era coxo, como ele não ia, né? Tinha que alguém carregar. E naquela hora da água movida, todo mundo tinha interesse pessoal, e todo mundo pulava, quem pulava na frente era curado, e o cara ficava para trás, né? Aleijado lá. Mas o que Jesus está fazendo? Testando o coração dele com respeito à fonte da cura. Você acredita lá no poço, no anjo, na água, e eu estou aqui para te curar. Levanta e anda. E ele levantou e andou. Mas sabe o que me deixa intrigado com esse texto? É que ali era o lugar dos doentes. Lugar de gente, talvez tivesse gente leprosa ali, cegos e coxos e aleijados e outros tipos de doença. E Jesus curou um só. Por que Jesus curou um só? Porque Jesus era obediente à agenda de Deus. E na agenda de Deus para Jesus naquele dia estava demarcado que ele haveria de curar um só. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que não tomou por usurpação ser igual a Deus, mas assim mesmo se humilhou, foi reconhecido em figura humana, tomou a forma de servo, morreu morte e morte de cruz. A gente precisa aprender de Jesus. Você quer deixar um legado? Você precisa se parecer com Jesus. Até para abençoar a gente é apressado, né? Outro dia um pai da minha igreja falou assim para mim, pastor, com muita dificuldade eu consegui
Consegui o quê, meu filho? Comprar um celular de último tipo para minha menina de 5 anos. Então, eu falei, meu irmão, tá faltando sabedoria. Ele falou, por quê? Eu falei, eu quero te desafiar, tirar esse celular da mão da sua filhinha, o que vai ser difícil agora. Vende isso e faz uma coisa melhor com esse dinheiro. Menina de 5 anos, com celular de último tipo. O que você acha que vai acontecer? O que você acha que vai acontecer? Um casal lá da minha igreja deu um celular para uma menina de 8 anos. Hoje ela tem 14. A semana passada ela fugiu com um menino de 18. Os pais não conseguiam mais segurar, porque eles deram um celular para ela. Quando viram, ela estava metida em tudo que era pornografia, em tudo que era situação. Ela viu tudo. Ela foi iniciada antes da hora na vida sexual por causa de um celular. Casal crente, casal consagrado, casal de oração, gente de Deus. A gente não sabe fazer as coisas. Tem um grupo bom aqui de gente careca, de gente cabeça branca feito eu. Nós sobrevivemos, nós não precisávamos de celular. Você lembra disso? Que a gente não precisava de celular. Só na casa de gente rica que tinha telefone. Só na casa de gente rica você precisava dar um telefonema. Você ia na casa do vizinho rico pedir um telefone emprestado. Não tinha nada disso. E a gente viveu tão bem, não viveu tão bem? Hoje, se você tirar o celular da mão de algumas pessoas, ela não sobrevive um dia sem um celular. Não sobrevive. Outro dia uma pessoa falou para mim, pastor, eu quero falar com o senhor não carrega seu celular? Eu falei, você não sabe onde eu moro? Você não sabe meu endereço? A cidade é um ovo. Tem 16 mil habitantes na minha cidade. A cidade é desse tamanhinho. Eu só atravessou a rua, tá na casa do pastor. Minha igreja é bem ali no centro, eu moro do lado da igreja. Ela estava brava porque não me achou. O senhor tem que andar com o seu celular. Eu falei, não tem que andar com o meu celular não. Você não tem que andar com o meu celular não. Se eu esqueço meu celular, porque graças a Deus eu estou um pouco livre desse negócio, dessa escravidão. Eu estou um pouco livre disso. Porque eu esqueci, devia dar glória a Deus porque seu pastor esqueceu o celular. O que você está querendo, minha filha? Ah, pastor, você sabe as dificuldades lá em casa. Então vamos lá, eu vou lá. Você quer que eu vá ou quer que eu dou o celular para você levar? Quem sabe você acha, né, no YouTube a solução do seu problema. Tá aqui, vai lá, busca uma oração desses pastores bem fervorosos lá do YouTube. Pega lá. Vamos ver se funciona. Então, gente, nós precisamos aprender a viver com Jesus. E aí a gente vai receber de Deus aquilo que a gente tanto necessita e que a gente tanto quer. Né? A Bíblia diz assim, e achareis descanso para as vossas almas. Olha lá. Vinde a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. O descanso vem depois de tudo isso, depois dessa rendição ao tratamento do Senhor, depois que você assumir o jugo de Cristo, depois que você se submeter à direção de Jesus, aí você vai desfrutar daquilo que Deus pode fazer, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Você quer viver, deixar um legado abençoado? Deus está te chamando para esse estilo de vida, o estilo de vida de Jesus. Deus quer levantar crentes que têm coragem de plantar tamareiras. Deus quer levantar crentes que têm coragem de plantar árvores para outros comerem. Nós estamos, graças a Deus, depois de muitos anos, conseguindo construir a nossa própria casa, eu e Rebeca. No final do ano talvez esteja pronta. Lá na roça, lá no meio do mato, 17 quilômetros longe da cidade, num lugar lindo e abençoado. Nós estamos construindo lá. E eu plantei vários pés de jabuticaba. E aí um amigo meu disse assim, planta jabuticaba de enxerto, pastor. Porque jabuticaba de enxerto, ela cresce um pouquinho e já dá fruta. Eu falei, e dura bastante? Não dura bastante, jabuticaba de enxerto morre rápido. Eu falei, então não quero dessa não, vou plantar aquela de semente mesmo. Mas pastor, são 8 anos para dar fruto. Eu falei, não tem importância, se eu não comer, outros vão comer. Outros vão comer, meus netos vão comer jabuticaba, meus bisnetos, e vão lembrar, não, o vovô plantou isso aqui para nós. O vovô plantou. Porque eu quero plantar um legado que dê fruto, mas que dê fruto por muito tempo. Não como jabuticaba de enxerto, que dá fruto um pouco de tempo, depois morre, seca e não deixa lembrança. Quero jabuticaba de semente, para ficar 20, 30, 40. Na casa do meu sogro tem pé de jabuticaba de 50 anos, frutificando. 50 anos, mais alto que isso aqui, ó. 50 anos o pé de jabuticaba.
Deus está te chamando para plantar jabuticaba. Deus está te chamando para plantar tâmaras, para outros comerem. Nós temos o dom e a graça de Deus de adoçar o futuro das próximas gerações. Se você quer isso, vamos orar para Deus fazer. Amém? Senhor, no nome de Jesus, nós estamos aqui aos teus pés. O Senhor é um Deus tão maravilhoso, tão generoso, tão cheio de graça, que é capaz de mudar completamente a nossa sorte, o nosso coração, o nosso comprometimento com a vida e conosco mesmo e com o Senhor. E nós colocamos o nosso coração nas tuas mãos agora. Seja glorificado. Senhor, nós queremos viver uma vida que o Senhor tem planejado para nós. Mas nós queremos que a nossa vereda seja como a vereda do justo, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. O Senhor conhece, Pai, que essa explosão de luz que nós vamos ter no Senhor possa ficar como um rastro aqui na nossa terra, Senhor. E que muita gente seja abençoada por aquilo que nós vamos fazer para a glória do Teu nome. Por isso nós te pedimos, Pai, acrescenta essa rendição aos Teus projetos no nosso coração. Nós queremos viver a Tua vontade, nós queremos viver os Teus sonhos, nós queremos viver os Teus planos. Nós queremos, Pai, realizar conforme aquilo que o Senhor tem para nós. Nós queremos ser transformados, santificados, curados, visitados pelo Senhor. Nós queremos achar descanso para as nossas almas, debaixo dos jugos doce, suave e leve de Jesus. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor. Cobre o nosso coração. Limpa de nós todo mal, toda impureza, todo pecado. Tudo aquilo que afronta o Teu reino seja arrancado de nós. Perdoa-nos, Deus. E nós seremos perdoados. Alivia-nos e nós ficaremos satisfeitos. Tenha misericórdia de nós. Socorre-nos e nós seremos socorridos para sempre. Abençoe-nos, Deus. E os confins da terra temerão o Teu nome. Cuida de nós. Cuida dessa igreja reunida aqui, tão preciosa, tão amada. Cuida do Teu povo, do pastor, dos líderes dessa igreja, dos crentes. Que o coração de Jesus seja derramado sobre esses corações. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos. Nós queremos te servir, Jesus. Nós queremos fazer a Tua vontade. Seja glorificado aqui na nossa vida. Em nome de Jesus. Para a glória de Jesus. Aleluia. Amém, amém, amém. Obrigado, irmão. Vocês são crentes de verdade. Muito generosos.